Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Historicamente Falando. Eu me chamo Elton Araújo e serei o responsável por contar mais uma história por aqui. Antes de iniciar, já vou pedindo para que você deixe o like neste vídeo e se ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. No dia 13 de maio se comemora a abolição da escravidão no Brasil. O fato ocorreu em 1888, através da assinatura da famosa Lei Áurea, pelas mãos da princesa Isabel. De lá para cá, este fato gera divisões entre aqueles que comemoram a libertação dos escravos e aqueles que acham que a Lei Áurea não incorporou o negro na sociedade brasileira, mantendo assim as desigualdades. Diante deste enredo, iremos debater nesta postagem algumas curiosidades sobre a escravidão no Brasil. Vale a pena pontuar que nós compreendemos que o assunto que aqui será exibido é delicado e suscita os mais diversos sentimentos em diferentes segmentos da população brasileira. O objetivo não é idealizar o assunto ou torná-lo caricato, apenas abordar os fatos. Então, sendo assim, vamos às curiosidades. Os primeiros navios negreiros foram trazidos pelo português Martim Afonso de Souza em 1532. A contabilidade oficial estima que entre essa data e 1850, algo como 5 milhões de escravos negros entraram no Brasil. Porém, alguns historiadores calculam que pode ter sido o dobro. Os navios negreiros que traziam os escravos da África até o Brasil eram chamados de tumbeiros, devido à morte de milhares de africanos durante a travessia. Essas mortes ocorriam devido aos maus tratos sofridos pelos escravos, pelas más condições de higiene e por doenças causadas pela falta de vitaminas, como no caso do escobuto. É possível traçar a origem dos escravos em 3 grandes grupos: os da região do atual Sudão, em que os Iorubás, também chamados Nagôs, predominam, os que vieram das tribos do norte da Nigéria, a maioria muçulmanos, chamados de Malês ou Alufás, e o grupo de Bantus, capturados nas colônias portuguesas de Angola e Moçambique. Quando chegava ao Brasil, o africano era chamado de peça e vendido em leilões públicos como uma boa mercadoria. Lustravam seus dentes, raspavam seus cabelos, aplicavam óleos para esconder doenças do corpo e fazer a pele brilhar, assim como eram engordados para garantir um bom preço. Um escravo valia mais quando era homem e adulto. Um escravo era considerado adulto quando tinha entre 12 e 30 anos. Eles trabalhavam em média das 6 da manhã até as 10 horas da noite, quase sem descanso, e amadureciam muito rápido. Com 35 anos, já tinham cabelos brancos e bocas desdentadas. Os cativos recebiam uma vez por dia apenas um caldo ralo de feijão. Para enriquecer um pouco a mistura, eles aproveitavam as partes do porco que os senhores desprezavam: língua, rabo, pés e orelhas. Foi assim que, de acordo à tradição, surgiu a feijoada. A festa de Nossa Senhora do Rosário, a padroeira dos escravos do Brasil colonial, foi realizada pela primeira vez em Olinda, Pernambuco, no ano de 1645. A santa já era cultuada na África, levada pelos portugueses como forma de cristianizar os negros. Eles eram batizados quando saíam da África ou quando chegavam ao Brasil. Na cidade de Cerro, Minas Gerais, acontece a maior de todas as festas em homenagem à santa, em julho desde 1720. De acordo com a lenda, um dia Nossa Senhora do Rosário saiu do mar. Ao ser chamada por índios, não se mexeu. O mesmo aconteceu com marinheiros brancos. A santa só atendeu escravos, que tocaram bem forte seus tambores. Crianças brancas e negras andavam nuas e brincavam até os 5 ou 6 anos de idade. Tinham os mesmos jogos, baseados em personagens fantásticos do folclore africano. Mas aos 7 anos, a criança negra enfrentava sua condição e precisava começar a trabalhar. Cada senhor de engenho tinha autorização para importar 120 escravos por ano da África, e havia uma lei que estipulava em 50 o número máximo de chibatadas que um escravo podia levar por dia. A cozinha era muito valorizada na Casa Grande. Conquistaram o gosto dos europeus e brasileiros os pratos de origem africana, como vatapá e caruru, comuns na mesa patriarcal nordestina. A cozinha ficava num anexo da casa, separada dos cômodos principais por depósitos ou áreas internas. Normalmente as divisões internas da senzala separavam homens e mulheres, mas algumas vezes era permitido aos poucos casais aceitos pelo senhor morar em barracos
separados de pau a pique, cobertos com folhas de bananeira. Aos domingos, os escravos tinham direito de cultivar mandioca e hortaliças para consumo próprio. Podiam inclusive vender o excedente na cidade. A medida combatia a fome do campo, pois a monocultura de exportação não dava espaço a produto de subsistência. Quando a noite caía, o som dos batuques e dos passos de danças dominava a senzala. As festas e outras manifestações culturais eram admitidas, pois a maioria dos senhores acreditava que isso diminuía a chance de revolta. Com a expansão das cidades, multiplicavam-se escravos urbanos em ofícios especializados, como pedreiros, vendedores de galinhas, barbeiros e rendeiras. Os carregadores andam de um lado a outro, levando baús, barris, móveis e, claro, brancos. E escravos de ganho eram escravos que tinham permissão de vender ou prestar serviço na rua. Em troca, ele deveria dar uma porcentagem dos ganhos a seu dono. Em algumas regiões, os escravos africanos eram divididos em 3 categorias. O boçal, que recusava falar o português, resistindo à cultura europeia; o ladino, que falava o português; e o crioulo, o escravo que nascia no Brasil. Geralmente, ladinos e crioulos recebiam melhor tratamento, trabalho mais brandos e perspectiva de ascensão social. Os negros nunca tiveram atitudes passivas diante da escravidão. Muitos quebravam ferramentas de trabalho e colocavam fogo nas senzalas. Outros cometiam suicídios, muitas vezes comendo terra. Outros, ainda, entregavam-se ao banzo, grande tristeza que podia levar à morte por inanição. A forma comum de rebeldia, no entanto, era fuga. Segundo alguns historiadores, a capoeira nasceu de um ritual angolano chamado Nigolo, dança da zebra, uma competição que os rapazes das aldeias faziam para ver quem ficaria com a moça que atingisse a idade para casar. Com o tempo, a prática se transformou em exibição de habilidade e destreza. A palavra capoeira não é de origem africana, ela vem do tupi capoeira, trazida para o Brasil por intermédio dos navios negreiros. A capoeira foi desenvolvida nos quilombos pernambucanos do século XVI. As características de luta de dança adquiridas no país podem classificá-la como uma manifestação cultural genuinamente brasileira. O berimbau é um instrumento de percussão trazido da África, em Mimbirimbau. Ele só entrou na história da capoeira no século XX. Antes, o instrumento era usado pelos vendedores ambulantes para atrair os clientes. O arco vem de um caule de arbusto chamado biriba, comum no Nordeste, que é fácil de envergar. Até a abolição da escravatura, a lei punia os praticantes de capoeira com penas de até 300 açoites e o calabouço. De 1889 a 1937, a capoeira era crime previsto pelo Código Penal. Uma simples demonstração dava 6 meses de cadeia. Em 1937, o presidente Getúlio Vargas foi ver uma exibição, gostou e acabou com a proibição. Após a independência de Portugal, em 1822, uma das primeiras medidas do governo foi proibir que alunos negros frequentassem as mesmas escolas que os brancos. Um dos motivos apontados é que temiam eles que pudessem transmitir doenças contagiosas. O movimento abolicionista tinha mais de 60 anos quando a Lei Áurea foi assinada, em 1888. Mobilizava muitos intelectuais da época, como escritores, políticos, juristas e também a população de uma forma geral. Em 1823, Dom Pedro I chegou a redigir um documento defendendo o fim da escravidão no Brasil, mas a libertação só ocorreu 65 anos depois. Fala pessoal, encerro por aqui, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Infelizmente uma história triste do mundo e do Brasil, mas é história e precisa ser contada. Esperamos que a humanidade tome rumos melhores e pare de fazer tantas coisas ruins. Então, se você aprovou o vídeo, deixe o seu like. Faça também um comentário referente ao vídeo, ou se não com sugestões de outros temas aqui. No mais, eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima.